Olá, boa noite, eu sou Fernanda Lima e estamos em mais um Evangelho Online com o tema Desigualdade das Riquezas, capítulo 16. Se você quiser, pode abrir aí o seu Evangelho. Hoje nós temos os slides para você também acompanhar pela tela do seu computador. Aproveite para convidar seus parentes, amigos, para nos acompanhar também na rede Amigo Espírita Canal 6 e FEB TV Canal 9. Então nós estamos aqui com as nossas queridas Ana Maria do Centro Espírita O Consolador e com a nossa irmã Carmen Gianete aqui do Departamento da Família da Federação Espírita Paraibana. Lembrando que esse programa é transmitido direto da Federação Espírita Paraibana aqui em João Pessoa, na Paraíba. Nós estamos com o tema Desigualdade das Riquezas e as nossas irmãs vão nos ajudar no estudo da noite de hoje. Então aproveite, se coloque em posição confortável para que nós possamos começar o nosso estudo. Vamos pedir para a nossa irmã Carmen Gianete fazer a nossa prece inicial. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus possa nesta noite nos envolver, derramando sobre todos nós a bênção do entendimento, do esclarecimento, e que assim, Senhor Jesus, certos de que Tu, juntamente com toda a equipe de trabalhadores da Tua Seara, possam aqui também se fazer presentes, para que este trabalho de divulgação do Evangelho adentre os lares, adentre onde houver alguém interessado em estudar, em compreender estes ensinamentos. Assim sendo, Jesus querido, abençoe esta equipe de trabalhadores que ora, esforçam-se por nos assistir e nos auxiliar, e que assim, nesta noite, tenhamos a alegria de conversarmos, de dialogarmos a respeito de tema tão interessante, que é o tema de hoje, igualdade das riquezas. E que a luz deste Divino Mestre Jesus continue a nos iluminar, a nos abençoar, a nos unir cada vez mais no seu amor. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, minhas queridas, nós agradecemos a presença de vocês, E vamos agora para o nosso primeiro slide. A desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver, desde que se considere apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta: por que não são igualmente ricos todos os homens? Não o são por uma razão muito simples: por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. É, aliás, ponto matematicamente demonstrado que a riqueza repartida com igualdade a cada um daria uma parcela mínima e insuficiente, que, supondo efetuada essa repartição, o equilíbrio em pouco tempo estaria desfeito pela diversidade dos caracteres e das aptidões, que, supondo-a possível e durável, tendo cada um somente com que viver, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e para o bem-estar da humanidade, que, admitido desse ela a cada um o necessário, já não haveria o aguilhão que impele os homens às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Próximo. Se Deus a concentra em certos pontos, é para que daí se expanda em quantidade suficiente de acordo com as necessidades. Então, minhas queridas irmãs, a gente vê que aqui
esse primeiro slide já traz uma reflexão, né? Que muitos de nós perguntamos, mas por que não repartiu igual para todo mundo? Então, assim, à luz da doutrina espírita, como é que nós poderíamos entender essa diferença de personalidades e características entre as pessoas? Bem, em primeiro lugar, Fernanda, uma coisa que eu gostaria de frisar antes de te responder é justamente esse tema, desigualdade das riquezas. Porque muitos de nós, quando não adentramos ao conhecimento da doutrina, e particularmente do Evangelho deste aqui, a gente se pergunta por que a riqueza não é para todos nós. Porque se é justo, se é injusto, a questão de uns serem ricos, outros serem tão pobres, né? Uns até quase nada a ter. E aí a gente fica sem saber, muitos se revoltam, o maior número das pessoas nas ruas que a gente encontra, revoltados, né? Por não entenderem a grandiosidade dessa mensagem. E aí a sua pergunta é justamente mostrando por que não, por que a desigualdade mesmo, porque a diferença de aptidões, foi isso? Exatamente, a diferença de personalidades, aptidões entre as pessoas. Entre as pessoas. Bem, nós temos que primeiro levar em consideração a vida atual, né? Partindo do pressuposto de termos uma vida atual e uma vida anterior. Porque se nós só frisarmos a vida atual, vai ficar alguma coisa pendente, faltando a compreensão, né? Então entra aí a necessidade de acreditarmos na vida passada. E com ela, nós vamos verificar que Deus é justo e bom e jamais Ele iria dar riquezas para uns e outros não. Então, o que vai acontecer é que nesse momento em que uns possuem a riqueza, né, e essa igualdade não é para todos no mesmo momento, né, nós vamos entender que é porque aqueles que naquele momento está com ela em mãos têm a grande responsabilidade do Pai de fazê-la progredir, né, em benefício da humanidade, em benefício dos seus semelhantes. E essas pessoas, elas, naturalmente, quando elas desenvolvem a inteligência, as suas aptidões, a sua criatividade, ela com mais facilidade vai desenvolver essa riqueza e vai propiciar esse retorno para a humanidade. Exatamente. Ao passo que quando ela não desenvolve tudo isto, ela vai, por exemplo, ela não tem condição de fazer com que esta riqueza, né, siga o caminho que o Pai destinou. Não sei se eu te respondi. Não, é isso aí. Mas eu acho que ela pode responder. A gente também deve refletir nesse questionamento de por que eles não são igualmente inteligentes. E nós vamos reportar a lei da igualdade, quando diz que Deus criou o homem, os homens iguais, né? Partindo, né, da mesma base. Partindo da mesma base. Só que com as vidas sucessivas, ele vai adquirindo as aptidões, desenvolvendo a inteligência. Exato. E com isso vai adquirindo bens. E a partir daí ele vai construindo a sua riqueza. E os espíritos seguem caminhos diferentes. Caminhos diferentes. E nós sabemos que a riqueza é um instrumento de evolução para o homem, para o indivíduo. Legal. Nossa irmã Simônica de Almeida, ela deixou aqui com o Neto Batista uma interação. Antes de conhecer a doutrina, achava tão injusto, né, a desigualdade das riquezas, agora vejo a justiça de Deus. E claro, não poderia Deus ser injusto. Então aí você vê a doutrina espírita como ela abre. Nossos queridos internautas, gostaria de avisar que nosso irmão Neto Batista está na mídia social. Então vocês podem deixar na Rede Amigo Espírita, na FEB TV, no chat, vocês podem deixar suas perguntas, opiniões, testemunhos, mensagens, que o nosso querido Neto vai trazer para a gente e a gente vai trabalhando esse estudo com todos vocês. Vamos lá, então a gente chega à conclusão que a lei da reencarnação ela dá oportunidades diferentes, né, para os espíritos,
E como cada um de nós tem experiências diferentes em momentos diferentes, acaba que fica realmente todo mundo com conhecimentos, aptidões, inteligências em graus diferentes. E também porque devido à criação de Deus, né, uns já foram criados há mais tempo, Deus nunca para de criar, então ele continua criando, né? Então está sempre espíritos em graus diferentes, né? Como existem várias crianças de idade diferente dentro de uma mesma família. Então nós vamos agora... E crianças de mesma idade com desenvoltura completamente diferente. Exatamente. Né? Vamos agora para o caso dos espíritos. É isso aí, né? Também assimétrico mesmo. Vamos lá? Admitido isso, pergunta-se por que Deus a concede a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos. Ainda aí está uma prova da sabedoria e da bondade de Deus. Dando-lhe o livre-arbítrio, quis ele que o homem chegasse por experiência própria a distinguir o bem do mal, e que a prática do primeiro resultasse de seus esforços e da sua vontade. Não deve o homem ser conduzido fatalmente ao bem nem ao mal, sem o que não mais fora ser um instrumento passivo e irresponsável como os animais. A riqueza é um meio de o experimentar moralmente, mas como ao mesmo tempo é poderoso meio de ação para o progresso, não quer Deus que ela permaneça longo tempo improdutiva, pelo que incessantemente a desloca. Cada um tem de possuí-la para se exercitar em utilizá-la e demonstrar que uso sabe fazer dela. Mais uma sabedoria de Deus. Faz essa distribuição. No momento, uma determinada pessoa possui a riqueza, vai servir de instrumento na questão moral, que vai envolver toda a questão dos sentimentos, né? Porque a riqueza tem a questão da posse, né, do poder, e por isso que ele fala na questão moral, que Deus permite para que ele, né, tenha a riqueza ao meio de colocá-lo à prova, moralmente, né? E em dado momento ele passa, né, a riqueza para outro indivíduo. Exatamente. Para que haja o equilíbrio. Né? Ora você está rico, trabalhando na sua evolução, porque a riqueza é um instrumento para isso, de evolução do homem, do progresso, e transfere. Aí a misericórdia de Deus oportuniza, né, a cada ser essa oportunidade da riqueza, e ora, né, a pobreza, a miséria, né? Porque quando se trata da desigualdade, uma hora está rico, outra hora é o balanço, né? É o equilíbrio, né? É para que fazer a evolução se dar melhor, né? A questão moral, né? É bem importante isso. A questão da riqueza, ela servir para o progresso da humanidade. Exatamente. E a gente ter essa consciência de que realmente é progresso. É para o progresso da humanidade, né? Porque na maioria das vezes a gente crê que a riqueza é para o nosso bel prazer. Exatamente. Né? O que está mais na mente das pessoas é para a questão dos prazeres materiais. Então eu trabalho muito, eu perco meus dias de sono, de descanso, para adquirir valores materiais para usufruir. Exatamente. Né? E não dou uma participação nenhuma para a humanidade, para o progresso. Mas aí, por isso Deus, usando-se do livre-arbítrio que Ele nos permite, Ele vai e muda, né, essa situação. Exatamente. Tira de um e dá a outro, que talvez tenha mais capacidade, esteja mais capacitado, talvez não, sim, né, está mais capacitado para auxiliar a humanidade. É o equilíbrio, né? Que nós progredimos como pessoas, como espíritos, mas também o planeta, o mundo, precisa também evoluir e progredir. Como ele diz aqui, né? Não quer Deus que ela permaneça longo tempo improdutiva. Então, de repente, ele vê que aquele espírito não está chegando no objetivo, ele, peraí, vamos trabalhar isso aqui.
e acaba passando, né? Hoje eu pensava, assim, não sei nem se está bem certo, mas vamos lá. Vou dizer, aquela parábola de 1, de 3 e de 5. Né? Parábola dos talentos, né? O de 1 é parecido àquele que introduz, que está improdutivo. Não consegue produzir. Não produz, ele cava a parábola dos talentos, né? Isso, é. Mas o outro faz progredir, o de 3 progride e o de 5 também. Então, para Deus, é isso que importa, né? Que a gente possa fazer movimentar, né? Em função de todos. Exato. Já guardando, ou escondendo, ou prendendo, nós não estamos contribuindo com a humanidade. Por isso, na parábola, né? Ele prefere retorne, porque você não cumpriu direitinho. Não deu. Nós estamos aqui com a pergunta da nossa irmã Margarete Amaral, onde ela diz: o que será pior, a prova ou a expiação, analisando essa questão da riqueza e do poder? O que será pior? Vamos todos refletir aí. Você o que será pior? Porque as duas são difíceis, né? Tem a expiação e tem a aprovação. Mas o que será pior? Não, na prova, a gente já passou por algo que agora vai ser testado novamente a fim de ser vitorioso, né? Então, se eu fui uma pessoa avarenta, guardei a riqueza, fechei comigo, não dei a ninguém, lá na outra retorno, eu vou com certeza ser provado para me ver como eu vou agir agora. E se eu tiver tiver conseguido um pouquinho de aprendizado, eu vou estar atento para essa prova. Então eu vou utilizar já com um certo cuidado, né? Já a expiação é o sofrimento forte, aí já é duro, né? Você vem com aquela... acho que a prova é melhor, né? A prova é melhor. A prova é melhor. A expiação, porque a expiação caracteriza que houve um erro anterior, né? Mas nós vamos entender, nós temos que entender, e a doutrina nos explica, nos esclarece, né? É uma doutrina consoladora. Amém. E ela nos traz essa questão da prova e expiação. É uma oportunidade ímpar que Deus nos dá para nos redimir. Para nos redimir. Então, hoje eu estou sofrendo, hoje eu estou passando por uma provação, agradecemos a Deus. Se eu estou espiando, nós vamos agradecer a Deus, porque é a oportunidade que estamos tendo nessa encarnação, passar por essas provas, né? E essa dificuldade maior que é a expiação. Exatamente. Então, nós temos que vê-la de uma forma benéfica, que Deus nos dá essa oportunidade. E é interessante que esse aspecto que você nos trouxe, ele não é percebido pelas pessoas, né? Na hora da provação, a nossa tendência é realmente reclamar. E essa vibração da reclamação, geralmente ela amplifica o nosso sofrimento. Então, quando as pessoas conseguem ter essa atitude que você nos trouxe, então dá uma amenizada no sofrimento, porque você está sempre pensando positivo, que tudo vai dar certo, que Deus está ali segurando na nossa mão, e aí realmente a pessoa tem mais condições de passar pela expiação, que é uma dor grande, de uma forma, né, menos sofrida, né? E aí a gente consegue estabilizar mais o emocional. E nós temos que pensar que Jesus esteve aqui conosco, ele falou sempre na vida futura. Se hoje eu estou passando por dificuldade, hoje atual, nessa vida atual, é porque nós tivemos uma consequência lá atrás. Então, essa oportunidade que nós devemos olhar, né? Em vez de reclamar, agradecer a Deus. Deus, nos auxilie para eu passar por esse momento dessa prova, dessa expiação. Exatamente. E, assim, sempre quando se fala em desigualdade das riquezas, o pessoal pergunta: o que é mais difícil de conviver? É a prova da riqueza ou a prova da pobreza? Na opinião de vocês. É na opinião nossa. Aí é a opinião de vocês. A prova da riqueza, com certeza, é a mais difícil. Por conta da condição espiritual que nós encontramos na Terra. Então, quando temos uma vida mais farta, mais fácil também, a gente se deixa levar pelas facilidades. Mesmo que a gente fuja ou pense, não, eu não posso me deixar levar, mas há um momento que há uma fraqueza, né? E a gente às vezes cai. Então, tanto uma como a outra eu sei que é importante, né? Sim, E tanto uma como a outra é uma prova necessária para nós.
Um prova algo e outro prova É muito outro. importante. Mas que a prova da riqueza deve ser mais. Né? É porque a Difícil. prova da riqueza, ela aguça o orgulho, É mesmo. a vaidade, a prepotência, o ter. E olhar as pessoas de uma forma diferente. É. Eu tenho. Né? Então o orgulho se faz mais presente. Mas nós sabemos que a pobreza também requer, né, um olhar de uma forma na questão da inveja também. Tem esse outro lado. Tem. Às vezes você é pobre e você cobiça, você inveja. Tem esse sentimento, Acontece. né? É. Mas aí quando você passa a resignação, aí sim, né? Exatamente. Então vamos, né, para o próximo slide dar continuidade ao nosso estudo. Sendo, no entanto, materialmente impossível que todos a possuam ao mesmo tempo, né, a questão da riqueza, e acontecendo, além disso, que se todos a possuíssem, ninguém trabalharia, com o que o melhoramento do planeta ficaria comprometido. Cada um a possui por sua vez, que é isso que a gente já discutiu, né? Assim, um que não a tem hoje, já a teve ou terá noutra existência, outro que agora a tem, talvez não a tenha amanhã. Há ricos e pobres, porque sendo Deus justo como é, a cada um prescreve trabalhar a seu turno. A pobreza é, para os que a sofrem, a prova da paciência e da resignação. A riqueza é, para os outros, a prova da caridade e da abnegação. Então você vê que cada um tem a sua oportunidade de focar em virtudes eternas diferenciadas, né, de acordo com a sua experiência. Então, bastante interessante. Então, tanto uma prova como a outra, nós espíritos estamos aí aptos a exercer as nossas funções. Exatamente. Então, se eu venho com a prova da riqueza, eu vou desenvolver o quê? A riqueza não, vou desenvolver a caridade, sim, a caridade e a abnegação. Então, pontos importantíssimos para o nosso crescimento espiritual, né? Exatamente. E se eu venho com a prova da pobreza, eu vou desenvolver a paciência, a resignação, né? Que a gente precisa também. Ambos a gente precisa. Tem uma questão aqui que já foi tratada no primeiro slide, ela retorna, onde ele diz, né, se todos possuíssem a riqueza ao mesmo tempo, ninguém trabalharia. Aí como é que fica a lei do trabalho, né, a lei do progresso? Progresso. Eita, seria um tumulto. Seria um tumulto. Né? Ninguém ia correr todo mundo atrás das mesmas coisas. Quer dizer, tem que ter o desejo, né? Tem que ter um estímulo, né? Para o trabalho, um estímulo para o estudo, né? Para poder ter essa... E eu ainda acho essa questão da pobreza muito boa, porque a pobreza, né? Porque não é a miséria que nós estamos nos referindo, né? É a pobreza, é diferente da miséria. O pobre, ele pode se esforçar, ele pode procurar, através dos estudos, do trabalho, progredir, né? E se uma pessoa justa, honesta, trabalhadora, digna, então não é tão forte a prova do pobre, né? Tem o caso, como você disse, das pessoas que desenvolvem, né, aguça as suas imperfeições, como a cobiça, né, a querer o que o outro tem. Mas na maioria das vezes, e aí eu apelo para a questão da família, né? Se nós tivermos uma família que possa contribuir nessa hora, com certeza a pobreza é uma maravilha. E se alguém ouvir isso dizer, não gostem de ser pobre, mas a pobreza vai nos instigar, nos estimular, nos dar ânimo para trabalhar, para estudar, para progredir e ser alguém maravilhoso no futuro, né? Exatamente. Não vai impedir ninguém de estar bem na sociedade, de competir de igual para igual. E também essa questão de o imediatismo que acontece na nossa vida. Nós só conseguimos ter uma percepção do presente focado. Então, quando a gente só pensa no presente, como, né, uma travazinha no olho assim,
a gente se foca muito no sofrimento, no que está dando errado, e aí a nossa vida ela não flui. Quando você abre nessa visão da reencarnação, da vida após a morte, a vida continua, tem outra chance, das coisas passageiras. Das coisas passageiras, então a pobreza ela não parece tão pesada, né? Porque você diz, não, no momento eu estou pobre agora, vivendo essa experiência, mas num futuro distante eu vou ter outras experiências, então vamos dar o gás aqui para a gente passar por isso sem muito problema. Então suaviza mais, e não só para a pobreza, minha gente, para as pessoas que estão passando por doenças graves, né, pelos problemas físicos de nascença ou adquirido depois. Então tem uma série de sofrimentos longos, prolongados, que com essa visão da reencarnação ele dá uma atenuada no sofrimento, porque a gente consegue vislumbrar mais no futuro. Gente, tem uma pergunta aqui da Maria Oliveira, que olha, vamos aqui fazer uma reflexão, nós vamos dar aqui a nossa opinião, tá? Porque não tem como a gente ver, só se a gente fosse lá na mente de Deus saber o que ele está pensando. Se observarmos bem, a riqueza ela está quase sempre na mão de pessoas dotadas de grande inteligência, embora moralmente deixe muito a desejar. A gente vê isso, né? Intelectualmente o cara está lá na frente, mas moralmente está um pouco defasado. No entanto, através de sua ganância pelo poder, é um provedor de empregos, né? A pessoa quer ganhar dinheiro, então distribui isso com as outras pessoas através da empregabilidade, do empreendedorismo e outras questões, dentre outras coisas. Nesse caso, como essa pessoa é vista por Deus? Como ele é vista por Deus? Exatamente, como ele é vista por Deus. Eu posso responder. Vamos lá, vai lá. Do mesmo jeitinho que qualquer um de nós. Do mesmo jeitinho, né? Porque para Deus, todos nós somos iguais, filhos, queridos, amados. E que Ele percebe mesmo as nossas diferenças e as nossas imperfeições, hoje, como aqueles errozinhos que os filhos fazem em casa, as crianças teimosas, né? Mas Ele tem certeza, Ele sabe que um dia nós seremos esses filhos maravilhosos, bons filhos. Então Ele nos vê assim, dessa forma, né? E Ele nos dá a oportunidade da riqueza, mesmo esse filho travesso, né? Por conta do livre-arbítrio. Porque Ele quer também dar oportunidade a ele, de ele, através do livre-arbítrio, escolher o caminho certo. Mas se ele não consegue, por alguma razão, né, que da maioria das vezes realmente a prova da riqueza, então Deus vai o que fazer? Como disse lá no início, ele tira dele e passa para o outro. Contanto que essa riqueza não possa ficar parada, né? E nós vamos perceber nessa pergunta dela, é a Maria Oliveira. Maria Oliveira, ela faz esse questionamento. Ele é rico, né? Tem bastante dinheiro, mas moralmente ele não está muito aquém. Mas vamos perceber que ele auxilia, né? Porque o dinheiro, o metal, né? Ele não é bom nem é ruim. O uso que faz dele é que vai ter um significado. Então, a partir do momento que esse homem tem esse dinheiro e empreender, auxiliando as pessoas, ele já está tendo um ponto positivo na questão desse trabalho da moral dele para ajudar. Exatamente. Então, ele já está tendo um início, né? Dessa evolução dele, porque ele podia muito bem ter esse dinheiro e viajar, esbanjar, para a luxúria, os prazeres e não pensar. E não proporcionar um emprego para ninguém. Esse homem, pode acontecer isso. Que ele até remunere muito bem seus funcionários, e que ele remunere, e cuide da família, porque muitos grandes empresários, alguns hoje, já estão preocupados em, além da remuneração justa, né, cuidar também da família, dos entes da família. Exatamente. Então a gente vê para estimular o próprio trabalhador a continuar na sua empresa dando o melhor que ele pode. É isso aí. Então é uma troca, né? De qualquer forma é uma troca, mas que é muito satisfatória. E no final, mesmo que o salário esteja um pouco abaixo, mas pelo menos a pessoa está se esforçando, está trabalhando. Então, Maria, sua pergunta é bastante filosófica, assim, às vezes a gente reflete bastante, mas estamos aí.
E o pessoal, tanto o Neto está dando aqui a contribuição da mídia social e também o pessoal está falando, já antecipando o assunto que nós vamos tratar no próximo slide. Então vamos lá, vamos seguir para a gente tocar outros aspectos. Deploram-se com razão o péssimo uso que alguns fazem de suas riquezas, as ignóbeis paixões que a cobiça provoca, e pergunta-se: Deus será justo dando-as a tais criaturas? É exato que se o homem só tivesse uma única existência, né, a gente já está falando da reencarnação faz um tempinho, nada justificaria semelhante repartição dos bens da terra. Se, entretanto, não tivermos em vista apenas a vida atual e, ao contrário, considerarmos o conjunto das existências, veremos que tudo se equilibra com justiça. Carece, pois, o pobre de motivo assim para acusar a providência, como para invejar os ricos e estes para se vangloriarem do que possuem. Se abusam, não será com decretos ou leis suntuárias que se remediará o mal. As leis podem, de momento, mudar o exterior, mas não logram mudar o coração. Daí vem serem elas de duração efêmera e quase sempre seguidas de uma reação mais desenfreada. A origem do mal reside no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda espécie cessarão quando os homens se regerem pela lei da caridade. Aqui a nossa irmã Maria Oliveira, ela diz justamente isso, né? Acredito que se as pessoas evoluírem moralmente, essas desigualdades serão extintas da Terra porque o interesse será outro. Exatamente o que está refletido aqui no nosso último slide. Então, vamos voltando aqui para a questão que se pergunta, né? Deus será justo dando a tais criaturas? A gente imagina, nossa, a pessoa está moralmente atrasada, ela não teve empreendedorismo, não conseguiu fazer uma boa distribuição ou ajudar as outras pessoas. Aí nós, né, a gente não reflete nas questões das vidas passadas, das vidas futuras. A gente pensa, por que Deus fez isso, né? De permitir que pessoas moralmente um pouco defasadas tomassem posse dessas riquezas e acabassem por, como você falou, né, caindo em tentação e aumentando seus débitos reencarnatórios. A gente se pergunta, Deus será justo dando-as a tais criaturas? Aí, quer dizer, vem aquela questão, né, que vocês comentaram. Inicialmente que a gente falou do livre-arbítrio. Exatamente. Deus permite sim, porque nós temos o livre-arbítrio. De uma hora para outra a gente pode mudar as nossas escolhas. E se ele veio há muito tempo já com essa defasagem toda na sua questão moral, mas ele pode de uma hora para outra mudar também, né? Adquirir uma nova ideia, um novo pensamento, ter uma ajuda de alguém e fazer um novo, como quem diz, um novo começo, né? Reiniciar. E é por isso que Deus permite, porque Deus não é justo e bom, então ele vai dar a oportunidade para que nós possamos escolher, fazer a nossa mudança. E aí vai depender somente dele, né? Ou de nós, de cada um de nós, né? Cada um de nós. E a questão do livre-arbítrio é preponderante aí. Muito forte. Todas as vezes que Deus nos permite algo, ele jamais interfere no livre-arbítrio. Você pode escolher ou não, querer ou não. Deus deixa. São as nossas escolhas, né? Como eu disse naquela hora atrás, Deus nos vê como esses filhos. Né? Como um filho que erra, que cai, que chora, que se magoa, que se fere, e que fere o outro também, né? Fere muito o outro, mas Deus espera que ele um dia se recomponha. O amor nunca cessa, né? De Deus para nós, está sempre recompondo. É legal. Então é isso que é a grandiosidade do Pai. Quando coloca aqui que vai chegar um momento que todos nós iremos praticar a lei do amor. Exatamente. Na sua essência, né? Vai chegar uma hora que a caridade vai... A caridade vai se sobressair. Exatamente. Sobressair. É muito bom. E aí o que é que a gente pode
sugerir, né, para os nossos queridos internautas em relação a esse ponto que o slide traz aqui, que em muitos momentos o pobre, né, a pessoa que está passando pela prova da pobreza, ela se entrega à maledicência. E aquela pessoa que está passando pela prova da riqueza, ela se entrega aos abusos do uso da riqueza. Então, que sugestão, que conselho nós poderíamos dar, tanto para aquele que está passando para a prova da pobreza, como também para o outro que está passando pela prova da riqueza? Eu acredito que a questão do pensamento, mudança de pensamento e de atitudes. A partir do momento quando, vamos falar na questão de saúde, né, de doenças, quando você está doente e começa a lamentar, não porque Deus não olha para mim, porque eu não vou ficar boa, né, eu sempre estou doente, fulana era para estar doente, porque às vezes acontece, gente, escuta isso. Então, a mudança do pensamento, né, elevando o pensamento a Deus, a questão da prece, né, é muito importante, e você vai dar outro sentido na sua vida. Se hoje eu estou passando por uma situação, né, de pobreza, nós temos que dizer, meu Deus, conceda-me a sabedoria, né, a resignação, porque eu sei que a paciência, porque eu sei que está aí comigo. E na riqueza, Deus dê a sabedoria para eu conduzir esse meu bem para o outro, distribuir. Exatamente. Você viu que em ambos os casos o diálogo foi com Deus, né? Deus e o Pai. Nos referimos ao Deus, né? O Pai. Né? Então é importante que a pessoa, acima de tudo, tenha essa fé, né, em Deus, né? Muito importante. Tenha essa compreensão maior de que tudo está sobre esse comando maior de Deus. Que nós não estamos sozinhos, né? Que nós temos a sua proteção, seu amparo, e que a qualquer momento tudo muda. Tudo melhora, tudo modifica. Eu ia fazer essa análise. Pensamento, a fé e a oração. São 3 pontos básicos para pensamento, a fé e a oração. Muito importante. Esse equilíbrio, né? É esse equilíbrio. Seja na riqueza, seja na pobreza. É isso aí. Nós estamos aqui com a pergunta da nossa irmã Dani Araújo, eu presumo, né? O momento de transição de provas e expiações para o mundo de regeneração, né? Que é aquela transformação que nós estamos sempre esperando, sempre estudando. Predominará a vontade de ser melhor, mas ainda faltará muito. Porém, nessa visão, ainda haverá as desigualdades sociais no mundo de regeneração que a gente tanto espera? Pouca, mas ainda vai haver. Agora, lógico, quando a terra passar para a regeneração, o amor vai sobrepor mais. Então, a caridade vai se fazer mais presente. Então, a desigualdade a tendência a diminuir. Quando chegarmos ao mundo de felizes, aí sim, a desigualdade vai cessar. Porque nós, né, estamos trabalhando para isso, chegarmos a mundo feliz, o amor já está dentro do nosso coração. Exato. Na essência. Nós vamos olhar o outro e vamos desejar a ele o que gostaria que ele já escolhesse. Aí e nós íamos cumprir o mandamento maior. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Exatamente. Aí a desigualdade com certeza cessarão. Muito bom mesmo. E aí quando ele termina, né, dando essa mensagem, né, a origem do mal, ele novamente frisa o Evangelho em várias passagens. Nos comentários a gente sempre está vendo a origem do mal reside no egoísmo e no orgulho. Isso a doutrina espírita, desde
Acho que na evangelização desde o maternal a gente já vê esses componentes, né, da nossa característica humana, o egoísmo, o orgulho e os abusos de toda espécie cessarão quando os homens se regerem pela lei da caridade. Foi exatamente isso que você acabou de comentar, é exatamente a última frase do nosso slide. E aí nós abrimos agora o espaço para as suas considerações finais, a mensagem que vocês gostariam de deixar para os nossos internautas na noite de hoje. Desejar a todos, né, muita alegria, muita paz, muita saúde, muita vontade de estudar o Evangelho, né? Principalmente esse tema que é muito interessante, abre um leque imenso na nossa compreensão, né? Então, que todos possam dedicar um momentinho, né, para o estudo do Evangelho. E trabalhar, estar atento para a nossa reforma interior. Eu digo nossa, porque eu também estou nesse grupo, né? É isso aí. A nossa reforma interior, que deve ser de boa importância para todos nós. Então, a nossa meta é essa, evoluir. Então, vamos cuidar de nós mesmos. É bom. E eu desejo, né, de todo o coração, aqueles que estão nos assistindo, que eles reflitam nesses pontos que nós colocamos aqui, a questão do pensamento, da oração e da fé, e nós sabemos que podem estar em alguma dessas casas que estão nos assistindo, pessoas que estão em situação tanto da pobreza como da riqueza, de doenças, que Deus possa abençoá-los, cada um de vocês que estão nos assistindo. É isso aí. Carmen, você nos falou de uma atividade, né, que vai ocorrer aqui na Federação Espírita Paraibana no próximo mês de outubro, no dia 12. Fala mais pra gente sobre esse evento. Justamente, né? Todos os anos, dia 12 de outubro, comemora-se aqui na Federação o Dia da Criança, né? Inclusive era um trabalho do DIGE, né? Especialmente do DIGE. Hoje, com o novo departamento da família, estamos unidos, o DIGE, a família, né, que é o DA, e o DAI. Então há essa união para se fazer um trabalho melhor, atingir mais, não que vá atingir mais talvez, mas mais pessoas para o trabalho. Para unir mais. Para unir mais. Então nós vamos fazer não mais o Dia da Criança, e sim o Dia da Família, onde os pais vão poder participar junto com as crianças. Antes era mais as crianças, tudo era para a criança no dia, né? Brincadeiras, o algodão doce, vai continuar tendo, só que agora com os pais também. É bom. E a gente espera todos aqui no dia 12, né? A partir das 14 horas. Mas agora já comecem a fazer suas inscrições, porque é importante, né? No próximo domingo já começamos a receber, né, as inscrições dos pais, porque já estamos em cima quase, né? Dia 12. Já no final, né, do mês de setembro. Então é importante, né, que cada um faça suas inscrições, porque vai ser uma tarde maravilhosa. Acredito que todos vão sair daqui muito felizes, enriquecidos na companhia dos seus familiares. Então, para vocês que não estão acostumados com as siglas, o DIGE é Departamento de Infância e Juventude, o DAI é Departamento de Arte Espírita e tem o Departamento da Família aqui na Federação Espírita Paraibana, Avenida Bento da Gama, 555, no bairro da Torre, João Pessoa, Paraíba. As atividades sempre, né, tem a semana toda, mas a evangelização é no domingo a partir das 16h, no horário também do nosso programa Ponto a Ponto. Para você que mora aí fora de João Pessoa, pode nos acompanhar aqui nesse mesmo canal, na Rede Amigo Espírita, canal 5, e FEB TV, canal 9, o Ponto a Ponto, que acontece todo domingo com a nossa querida Giane Petrucci. Então, gostaríamos de dar aqui os abraços para a Graça, Lobo Maria Oliveira, Simônica de Almeida, Margarete Amaral, Dani Araújo Rocha, a Maria Fernanda, e todos os demais que não deu tempo de chegar aqui, mas eu tenho certeza que vocês estavam conectados em pensamento com a gente. Nós agradecemos, esse programa é feito para vocês. E como todo final do Evangelho, nós vamos agora nos preparar para a prece final, agradecendo a todos os internautas pela audiência na noite de hoje e pedindo que vocês possam divulgar nas redes sociais esse Evangelho para que mais pessoas sejam favorecidas
parecidas com o estudo do nosso Evangelho. Então vamos nos colocar em posição confortável, vamos agradecer ao Mestre Jesus essa oportunidade de estarmos aqui estudando o Teu Evangelho, que nós possamos internalizar esse conteúdo estudado hoje, desigualdade das riquezas, para que nós possamos enfrentar com mais coragem aqueles problemas que nós passamos, relativos aos nossos empregos, às nossas finanças, também a possíveis doenças, problemas com as pessoas, nos relacionamentos interpessoais, que nós possamos ter paciência, resignação, coragem diante de todos esses desafios. Nesse momento, nós queremos propagar o nosso pensamento em bênçãos para todos os trabalhadores de Jesus que estão nesse planeta Terra, de várias religiões, ajudando as pessoas nos ambientes de conflitos, de guerras, de problemas sociais, problemas sanitários. Todas essas pessoas que estão em momentos de guerra, de conflito, ou estão sem abrigo, sem casa, sem comida, possam ser atendidas pelos bons espíritos, pelos anjos da guarda, pelos espíritos amigos e amorosos que se sentem felizes em ajudar os irmãos menos favorecidos. Pedimos também, querido Jesus, por todo o movimento espírita do nosso planeta, para que nós continuemos com bastante força e coragem, ajudando os nossos irmãos através das capacitações, da assistência social, da promoção social, da família, da evangelização, da orientação através das palestras e diversas atividades que o espírita no Brasil e no mundo desenvolve, visando o consolo e a instrução dos irmãos em Cristo. Graças a Deus. Então, gente, muito obrigada pela presença. Estão todas convidadas, né, para uma próxima oportunidade. Um grande beijo para vocês. Até a próxima. Nós é que agradecemos. Amém.